alguém especial. Ir pra Marte representando a civilização. Nanya. Você já é especial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Haltin. Venho aqui com mais um checkpoint. Mais uma vez um checkpoint mais solitário, né? Porque o nosso querido Hilário, que prometeu gravar comigo, desistiu de última hora. Mas eu vim aqui porque eu queria muito falar desse filme, Separado pelas Estrelas, um filme de anime que saiu esse ano na Netflix. Antes da gente começar esse bate-papo, queria lembrá-los rapidamente de, se possível, segue nossa rede social, Instagram, Fliperama Nerd. E se você puder ajudar e quiser poder conversar com a gente no Telegram, trocar ideia, lá no Catarse, Fliperama Nerd também, tá? R$5 por mês só o plano básico, você já vai poder ajudar muito, muito o nosso projeto. Então, só esse recadinho rápido. Agora vamos falar um pouquinho desse filme que saiu sem muito alarde, tá? Eu assisti ele na semana do lançamento. Eu tava naquele domingão à noite, muito conhecido pela gente, e na Netflix e procurando o que assistir. E vi que saiu esse anime, de primeira eu pensei que fosse algo mais tradicional. Quando eu falo tradicional, algo japonês, né? O que me surpreendeu muito que assim que começa a obra, eles começam a falar coreano, né? E aí eu falei, cara, nunca tinha me deparado com uma animação coreana na Netflix. Eu fui pesquisar e realmente foi a primeira animação coreana deles lá. E antes da gente começar a falar de primeira, você já percebe a qualidade maravilhosa dessa animação. Não foi nenhum grande estúdio, assim, nenhum grande estúdio que nós já conhecemos, né? Porque hoje a gente já tá conhecendo a Bilibili, que é chinês, conhecemos Madhouse e vários outros estúdios no Japão, mas na Coreia até agora eu particularmente nunca tinha visto nada de lá, e essa foi o primeiro contato e visualmente foi maravilhoso. E tudo começou bem. A minha primeira vez eu assisti dublado, que inclusive recomendo, a dublagem ficou maravilhosa. Mas vamos falar um pouquinho do filme agora. Vamos falar um pouquinho da sinopse de A Culpa é das Estrelas. A sinopse de Separado pelas Estrelas. Eu não sei de onde saiu esse A Culpa é das Estrelas. Primeiro, não é de surpresa para ninguém que eu gosto demais. Pelo menos para quem assiste o nosso podcast mais... Quem ouve a gente mais, sabe que eu assisto muito romance. E Separado pelas Estrelas é um romancinho clichê muito gostoso. Mas a sinopse é o seguinte: duas pessoas, uma mulher chamada Nayang e um cara chamado Jay, se encontram. Só que Nayang é uma cientista super renomada, com traumas passados, porque a mãe dela também já foi astronauta, tá? Então assim, ela é uma cientista que quer ser astronauta, e a mãe dela já foi astronauta. E o Jay, ele é um cara, à primeira vista, que cuida de uma loja de instrumentos musicais antigos. Instrumentos musicais, tocadores de música, coisas antigas, porque o nosso filme aqui se passa em 2050, tá? Então eu gostei muito, inclusive, da ambientação. Me pareceu algo muito mais palpável do que normalmente é feito em algo quando a gente pensa em 2050. É um futurista mais palpável, sabe? Então a gente tem essas duas pessoas se encontrando, e de primeira, o primeiro encontro deles é porque a mãe da Nayang, quando ela foi pro espaço, ela deixou um presente pra Nayang, que foi uma caixa de música de vinil, né? Caixa de música, né? Mas assim, um tocador de vinil. E ela, procurando alguém que conserte, acaba por coincidência achando o Jay, que gosta muito de música, e falou que consertaria pra ela, porque meio que eles se trombam, e define ali que ele pede pra consertar. Eu gosto muito desse início aqui, porque ele é muito natural. Você
trombaram ali na rua, por mais que seja clichê de filmes, não pareceu algo forçado eles dois se encontrando, sabe? Eles deram uma desculpa extremamente palpável pro encontro dos nossos protagonistas, e eu gosto muito dessa dinâmica, porque às vezes, nessa de a gente não ter um encontro mais natural pro nosso casal, fica aquela coisa artificial, e aqui acontece, na minha opinião, muito bem, apesar de clichê, a vibe dos dois ali naquele momento, eu gostei muito. E com o encontro deles, ela, como eu falei, o Jay pegou esse vinil pra consertar e falar pra ela que vai entrar em contato com ela quando tiver notícias sobre o concerto. Depois de um tempo ele começa a contatar ela, eles começam a ver algumas possibilidades de consertar, porque é uma coisa muito antiga e tudo mais. E aí ele começa a se interessar por ela ali, e eu gosto muito, porque as reações deles são muito sinceras, sabe? Eu não sei ao certo a idade deles aqui, eu acho que o filme em nenhum momento fala a idade deles certinho, mas eles são jovens, imagina que eles estejam ali nos seus 25, 26 anos, que é uma coisa que eu também gosto muito. A gente, principalmente com animação, tá muito acostumado a ver só a parte mais ali do ensino médio, às vezes um pouquinho depois do ensino médio, mas aqui é legal, é uma fase mais adulta, e por ser uma fase mais adulta, permite a gente ter um pouco mais, a gente mais velho, né? A gente tá na nossa fase ali dos 20, tá novo ainda, mas tem outra experiência, a gente se sente mais presente dentro do filme, se sente mais representado. Então, a gente, nisso de o Jay querer consertar a caixa de som da Nanyang, eles começam a ter vários, assim, encontros que eu falo não sair, de princípio, sabe? Eles começam a ter vários encontros pra procurar formas de consertar aquilo, ele fala que pode ir atrás e tal. Só que ele começa a se interessar por ela, e em um desses encontros, ela fala que sempre escutou uma música que achou lá no, sei lá, no Spotify da vida que ela usa, e aqui já aparece uma coisa mais loucura, tá? Aí ela descobre que quem canta essa música, na verdade, é o Jay. Então, essa parte é uma coincidência muito grande do destino, mas tudo bem, a gente aceita. Nesse ponto da história, eu acho que eu já estava tão entretido pelo casal que eu realmente não me importei muito dessa grande coincidência. E aí a gente descobre que o Jay não só conserta, né? Ele não só conserta equipamento e nem só conserta instrumento. Ele foi cantor e ele tem muita vontade de tocar, cantar, mas por motivos de medo de palco, problemas na hora, muita questão sobre como funciona a indústria, sabe, de respeitar a letra do artista. Ele tem é meio que explicado por flashbacks que quando ele tentou tocar uma música dele, a indústria que queria fazer CDs da banda que ele estava na época, tentou mudar um pouco da letra, então isso tudo influenciou um pouco ele para ele sair da banda, e ele nunca deu esse passo adiante com a música, né? Então ele é só um amante da música naquele momento. E é muito legal porque a história não precisa contar literalmente. Como eu falei, é através de flashbacks que deixa bem claro para todo mundo o que está acontecendo ali e o motivo desses traumas. Inclusive, eu gosto muito que Separado pelas Estrelas é justamente duas pessoas extremamente humanizadas, cheias de traumas, e como os traumas, e como uma ajuda a outra a dar um passo adiante na vida, sabe? Porque como eu falei no início, a Nanyang quer ser astronauta, só que a gente sabia que ela queria ser por causa da mãe dela, mas a gente sabe que a mãe dela teve algum acidente, mas não sabe até que ponto foi. E aí, nesse ponto do filme, a gente também começa a entender que a mãe dela faleceu lá durante a expedição para Marte, e isso meio que traumatizou ela. Então, tipo assim, ela, quando foi fazer os testes para ser astronauta, ela tinha ótimas pontuações, mas ela tinha algumas crises de ansiedade sempre que era uma simulação em Marte. E isso fez ela não dar o passo para ir para Marte, sabe, na época. E o filme ocorre num período em que o Jay está meio que perdido, e a Nanyang, ela sempre soube o que quer ser, que é astronauta, mas ela meio que era bloqueada por esses traumas e tal, não impedia ela de dar o próximo passo. Então é eles tentando dar o próximo passo juntos, só que eles se apoiam e eles se ajudam sem necessariamente fazer isso diretamente. A presença de ter alguém que você gosta do seu lado durante todo esse tempo ali é o que vai fazendo eles terem mais tranquilidade para dar o passo adiante. A gente vê a Nanyang tentando fazer... a gente vê que ela foi reprovada no primeiro teste para astronauta, como eu falei, mas surge uma vaga ali no meio do filme, e ela tem uma oportunidade de novo de tentar ir para o espaço, fazendo meio que um robô detector de vida. É mais ou menos isso. E a gente acompanha esse processo
com vários encontros casais. Eu não vou entrar necessariamente de como são esses encontros, eu acho que vai fazer parte da sua diversão de assistir. Eu acho que é muito fofo e muito encantador a forma como eles se conhecem e se relacionam, e como tudo isso é extremamente fluido durante o filme, a química deles. E eu gosto muito, digamos, do nosso plot, né? Que a gente tem a primeira parte do filme, que é eles se conhecendo ali. A gente tem essa segunda parte, que é depois que eles realmente vão formando um casal, vão tendo encontros. E aí eu digo que começa a terceira parte, que aí ela é um pouquinho mais longa que as outras duas, sabe? Que é quando a Nanyang concede a vaga pra astronauta e ela vai pra Marte, e o Jay meio que sabe isso o tempo todo. Ele sabe que ela tá buscando essa vaga pro espaço, mas talvez nem ele acreditasse que isso daria certo, porque se tornar um astronauta é tão difícil, é um número tão privilegiado de pessoas que, é meio que ele sabe que ela quer, mas ele não se preocupa com isso. E quando acontece no momento que ele descobre que a mãe dela faleceu lá. Ele sabia que a mãe dela tinha morrido já, mas não sabia todo o acontecimento. E ele meio que, por alguns motivos que acontece, ele vê um vídeo de como ela teria falecido em Marte. E nisso eles meio que brigam antes dela ir pra Marte, né? Eu gosto muito aqui porque é muito difícil, quando você tem um relacionamento, você conseguir entender de forma verdadeira todos os objetivos do outro, sabe? E ainda mais um objetivo como esse, que é um objetivo que vai deixar ela longe dele por, sei lá, mais de um ano. Então, apoiar algo que vai deixar a pessoa que você ama distante de você e em perigo, sem de forma que você possa proteger, ela é realmente muito difícil. Esse é muito o dilema que o Jay passa quando ela vira astronauta. Tirando isso, a gente tem essa briga deles. Depois vai a parte de reconciliação, que é muito fofo antes dela viajar. E a gente vai dentro desse último arco, né? Que é meio que depois, sei lá, decide vai concede ir pra Marte. A última parte do arco, que é ela em Marte. Eu chego nessa parte do filme com um sentimento estranho. Que é, isso vai acabar aqui já, porque é como se o filme a gente acompanha um casal durante o filme. E meio que eles distantes, a gente sente que o filme já vai acabar ali, quando eles chegam em Marte. E aí a gente fica, o que eles querem contar agora? E aí, esse último arco, que é dela em Marte, eu sinto que é uma parte do arco que é só dela, só da Nanyang, que é a superação do medo dela, enquanto o Jay fica aqui, e nesse meio tempo o Jay consegue entrar numa banda de novo, ele fala que vai voltar aos palcos, e eles longe um do outro, andando, sabe? Meio que longe, mas andando em frente. E eles continuam um relacionamento, mesmo a distância nesse período. E a gente tem uns paralelos dele dando o passo à frente, que é muito foda, que é quando ela tá em Marte e tá tentando pegar vestígios que ela achou por lá e tal. E ele tá tocando a primeira vez num palco, né? Que aí o medo dele, que era de cantar pra plateias, ele vai esperar e ela vai enfrentar uma questão desafiadora em Marte. E nisso, esse paralelo deles competindo junto, avançando junto, mesmo distante, eu acho maravilhoso nessa parte do filme. E assim, a partir daqui tem eu acho que talvez assim, a gente teve coisas maravilhosamente bem feitas esse ano em questão não vou falar só de animação, eu vou falar também como produção, sabe? Mas separado pelas estrelas, ela te entrega uma produção completa. Trilha sonora, animação, direção, tudo é muito bem feito. E nessa parte em que ela tá sozinha em Marte e ela passa por alguns problemas lá, porque eu sei que muitas pessoas talvez nem conheçam o filme e pode até ouvir aqui e ver. E eu não vou entrar em tantos detalhes sobre as coisas para vocês poderem curtir a vibe do filme, mas essa parte que ela tá sozinha em Marte é um show de animação, de efeito, de cor, de transmissão de sentimento através da tela. Cara, ali assim, eu me acabei de chorar. Não, eu acabei de chorar, acho que exagerei, tá? Tentei puxar uma sardinha aqui pro filme, mas eu fiquei extremamente emocionado nessa parte do filme. É uma parte em que, passar sentimento através das cores é uma parada muito bonita pra mim. Existem alguns animes que fazem isso muito bem, como por exemplo Horimiya fazia, Kaoru Hana faz isso com um pouquinho mais de calma, Blue Bots também, e tá muito presente aqui dentro de Separado pelas Estrelas essa cena, que é uma cena que a gente não sabe o que vai acontecer, porque ultimamente tem estado na moda matar pessoas e não deixarem nem ser felizes, e eu
pô, a vida já é tão difícil de assistir um filme feliz, caralho. Então eu não sabia o que ia acontecer e eu tava angustiado o que ia acontecer aqui. Não sabia o que ia acontecer e não vou falar o final, porque eu quero que você vá curtir o filme independente, mas só o fato de eu conseguir ter esse misto de sentimentos sendo transmitido através da tela foi maravilhoso, foi uma experiência que eu não esperava quando comecei o filme. Até porque não foi algo muito divulgado, sabe? Então assim, Separado pelas Estrelas é um romance clichê. É um romance que você já pode imaginar como as coisas vão acontecer. Algumas vezes acontece até de forma um pouco diferente, apesar de andar para a direção que você imagina. E é uma produção que traz isso de uma forma muito bonita. É uma indicação que eu tenho muito forte para esse ano. Tá na Netflix, tá? Então vão lá, assistam. Acho que vocês vão gostar muito de Separado pelas Estrelas. E eu quero que vocês assistam em volta aqui nos comentários, quem ainda não assistiu, e falem o que vocês acharam. Porque aqui do cast só eu assisti e ninguém tá levando ninguém tá levando minha indicação a sério. O Hilário assistiu forçado, mas ele gostou muito. Apesar de ter furado com ele e não ter vindo gravar pra falar com vocês, eu queria outra pessoa compartilhando sentimento, porque eu acho Separado pelas Estrelas uma obra muito passional. Ela é uma obra que tenta fazer você sentir ela o tempo inteiro, através de falas, através de toques, através de simplesmente passar o sentimento dos nossos personagens pelos olhos, pelo contato, sabe? Ela tá sempre o tempo todo olhando pra você. Então eu teria muito outra pessoa pra falar como for o sentimento. Mas eu quero então que vocês me falem um pouco aí, mandem umas mensagens, porque, pô, foi muito emocionante, um dos mais emocionantes do ano, com certeza. Junto aí com o Kaoru Hana, que acabou agora, né? Blue Bots. Então assim, é isso. Queria conversar um pouquinho com alguém e você tem a oportunidade de conversar com todos os nossos ouvintes, então é sensacional. Esse é o Speedrun dessa semana, é bem mais curtinho, é muito sobre o que eu senti, é muito sobre o que essa obra foi bem gostosinha de assistir. E outra, uma parada muito boa dessa obra é que ela é pra qualquer público, tá? Ela é, se sua namorada não assiste animes, ela vai amar. Seu namorado, então enfim, ela é qualquer público, vem em família, então tenho certeza que vocês vão gostar muito. Foi indicação minha aí também pra qualquer idade. É isso, o Break Chat depois da semana foi uma indicação aqui do Halting. Até a próxima e valeu demais. Sintonia Criativa.